Boa noite a todos. Pode, Senhor. Maravilha, né? Não dá para perder o costume. Gente, que bom, né? A gente tá junto aqui. Por enquanto eu não tenho livro para vender, mas se Deus quiser, a gente vai ter, né? A cobrança é grande, já não é de hoje, né? Mas amém. Tem duas situações aí que estão praticamente, como diz o ditado, na mesa, né? E a gente quer ver se esse ano a gente põe para funcionar e rodar, se assim nos permite. Amém? Gente, deixa eu começar hoje falando para vocês uma situação. Vocês acreditam que nós estamos num ambiente em que tudo pode acontecer? Eu acredito que quando a gente está num ambiente desse, e quando todos querem a mesma coisa, nós podemos alcançar essa situação, essa questão. A Bíblia fala que o Senhor não opera onde há divisão. Eu não acredito que aqui hoje, em uma ativação profética, numa escola, num seminário desse, as pessoas que aqui estão vieram para ver o que vai acontecer. Não, eu creio que você que está aqui tem um desejo, tem um propósito hoje, ok? Eu estava ali e o Senhor falava comigo algumas situações, né? Por exemplo, quem é músico, o camarada que é músico, ele antes de tocar o seu instrumento, ele afina, porque ele sabe os tons, as notas, né? Aquele que entende do áudio, do som, ele sabe que tem que ter uma equalização perfeita para que o som chegue até você com qualidade. Não é diferente aqui nesse mover essa noite. Nós precisamos entender uma equalização profética, poder assim alcançar alguns lugares para que aquilo que Deus tem para tocar, fazer, liberar, venha acontecer. Amém? E isso é fato. Então eu queria que você fechasse os teus olhos, por favor, um minutinho apenas. E eu queria que você não pensasse em você, mas que você pensasse em alguém que precisa muito, muito mesmo, de uma intervenção do Senhor, alguém que precisa muito ser tocado, ser visitado por Ele, alguém que realmente assim está, sei lá, desenganado, alguém que está passando por problemas no seu relacionamento, alguém que está passando por problemas financeiros assim que coisas terríveis estão esperando por essa pessoa. Enfim, nós cremos hoje, e você crê hoje. Eu quero te pedir que você peça que o Senhor visite essa pessoa. Não pense em você, mas pense no próximo. E tudo isso tem um porquê e tem um para quê. Então que em nome de Jesus, Pai, os teus filhos aqui estão, nós queremos entrar no lugar no Senhor. E queremos todos desejar aqui a mesma coisa. Que o Senhor venha e faça conforme o teu querer. Tira, Senhor, todo pensamento, todo levante do inferno, Pai, contra as nossas vidas. Nada é por acaso, eu sei. Portanto, nós declaramos que aquilo que o Senhor preparou para hoje vai acontecer sim, em nome de Jesus. Amém? Gente, nós fomos convidados a ser curados, amém? Quando você veio para o Evangelho, a primeira coisa que você assim entendeu foi que você vinha para Jesus por várias situações, e uma delas foi você ser curado, podendo ser assim curado na sua alma ou no seu físico. Então cada um aqui tem uma situação pessoal, ok? Só que na sequência dele você provou do que era bom, ok? Quando você prova que Jesus é bom, você quer o quê? Oferecê-lo para as pessoas, concorda comigo? E aí nós somos chamados para curar. Então você foi convidado a ser curado. E agora você foi chamado para curar. Que é isso, pastor? É tipo o Yasu Xará, né? O curados para servir. Por que é isso? Por que essa situação? Gente, a primeira situação que nós nos colocamos aqui hoje é: quem é que pode curar? Quem pode ministrar cura sobre nós? Quem está preparado para isso? Quem já provou aqui de orar por alguém e ver uma pessoa ser curada? Ok? Amém.
Aí eu vou dizer para você, alguns de nós fomos movidos pela fé, ok? Temos uma fé natural e temos uma fé sobrenatural. Temos uma terceira aí, mas eu vou deixar por essas duas. Fé natural é aquilo que eu creio que vai acontecer, amém. Mas agora, aquilo que eu creio de verdade, mesmo assim o teto vai cair, não vai. Porque o Senhor disse que não vai, e se Ele disse que não vai, você crê naquilo que você está ouvindo. Mas como é que eu vou entrar nesse lugar, pastor? Se, porventura, eu estou vindo para o Evangelho, eu vou ministrar cura, eu vou falar de Jesus, eu vou tocar em pessoas, mas se eu tão somente viver numa situação rasa, numa situação daquilo que eu estou habituado, acostumado em cultos. Por quê que eu estou falando isso para você? Uma coisa é eu falar do Evangelho que eu só conheço a letra, e outra coisa é eu falar do Evangelho que eu conheço a pessoa do Senhor. Quando você tem uma experiência com Ele, uma vivência com Ele, um toque dEle, um ouvir a sua voz. Tem pessoas que dizem que isso não é importante. Eu não digo isso, eu vejo muito pelo contrário. Quando você passa por esse lugar, por esses lugares, na verdade, no reino de Deus, você começa a entender uma coisa, que é tudo de verdade. Quando a tua vida, você é usado por Deus para curar uma pessoa, por exemplo, em uma condição até então, digamos, a pessoa está desenganada. E você, a sua pessoa foi usada ali para orar, né? E essa pessoa foi curada através de você. Como é que você fica? Alegre? Feliz? Você se sente importante sim ou não? Pô, fala aí, gente. Claro que você se sente importante. Gente, não é errado você se alegrar. Ok? O que você não pode é entrar no lugar de tentar tomar a glória do Senhor. Isso não. Aí não funciona, né? Porque toda a honra e a glória é somente a Ele, né? O João 3,30 diz que importa que Ele cresça e que eu diminua. No livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz que importa que Ele cresça e eu desapareça, né? E aí por diante. Só que assim, a gente precisa entender uma coisa, existe uma raiz da doença ou da enfermidade, porque existem doenças naturais, né? Resfriado, alergia, dores musculares e por aí vai. Agora, existem doenças provenientes do pecado. E todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e não é a morte espiritual, e sim a morte física. Porque quando você é espiritualmente já morto, você vai lá e pratica. A pessoa perdeu o temor, espiritualmente falando, já está morta. Ok? Então ela vai entrar agora num novo processo. Agora vem o preparo para que isso aconteça. As pessoas curadas por Jesus, por exemplo, algumas delas foram curadas pelas mãos dele, ok? Outras foram curadas tão somente a se aproximar dele, ok? Tocando nas suas vestes. Existem outras que uma simples palavra de perdão foi o suficiente para curar essa pessoa, ok? E temos aqui mais uma situação, eu podia colocar várias, mas não vamos muito longe. E temos aqui uma outra situação que é, se tão somente uma palavra o Senhor me der, já é o suficiente, porque eu não sou digno, eu não sou merecedor, não foi assim? Todo mundo conhece as histórias, eu já vou falar o texto, mas só para você poder entender. Então vamos lá. Nós nos movemos por fé, amém? Mas e Jesus? Ele não se move por fé. Você não observa, você não vê Jesus se movendo por fé. Jesus, ele se movia de íntima compaixão. Pega essa receita para você. Se nós queremos fazer o que Cristo fez, nós precisamos entender uma coisa, ele não se movia por fé. Porque os apóstolos diziam, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles diziam e declaravam que não tinham fé suficiente para se mover em algumas situações. Não era assim? Agora, quando nós estamos falando agora do sobrenatural de Deus, uma coisa nós entendemos, o Senhor, ele se movia de íntima compaixão. E o que é isso, pastor? É literalmente sentir a dor da pessoa. Alguém aqui já alguma vez orou para o Senhor colocar no teu coração, na tua mente, para você sentir a dor de alguém? Quem já passou por isso? Qual foi a sensação?
De dor? Quem aí? Deixa eu ver. Eu preciso de uma resposta. Qual foi a sensação? Nenhuma? Tá, quem mais? De dor? Não, não é essa a resposta ainda. Compaixão? Tá, ok, mas ainda não foi isso que eu quero a resposta. Deixa eu ver. Hã? Tristeza? Gente, a sensação é horrível. Essa que é a resposta. Que isso, pastor? Verdade. Quando você entra no lugar para sentir a dor das pessoas, imagine você receber aquele impacto na tua alma, no teu espírito, de um mix de problemas, de situações, de angústia. Todos nós sabemos que o que Cristo passou, se não fôssemos com a gente, nós não íamos suportar, né? A angústia foi tamanha que ele suava sangue. Então analise você, agora, nós entrando nesse lugar para sentir a dor do próximo. Ok, você vai se mover de uma dor, de uma carência, de uma necessidade, de um desejo de ajudar. Mas a outra situação é você literalmente entrar na condição de sentir, no teu físico, na tua alma. Você quer ver uma coisa? Provavelmente alguns de vocês já viveu isso alguma vez. Quando você estava numa igreja, de repente você foi convidado a orar por alguém. E nessa oração que você ali foi fazer, você começou a sentir dor no teu corpo. Um peso nos braços, dor nas costas, dor nas pernas. Você começou a ficar com enjoo, começou a ficar tonto. E você disse, nossa, o que é isso? Não estou preparado. Isso não era questão de preparo. Isso é uma questão profética que o Senhor está mostrando para você o que aquela pessoa está vivendo. Porque um peso é o que ela está carregando. Pontadas nas costas, você não sabe quem está por detrás dela e o que está falando dela, o que estão tramando contra ela. E você está sentindo com relação a isso. E o enjoo e por aí vai, cada uma tem uma explicação. Mas vamos lá. Como nós podemos manifestar isso? Irmãos, uma coisa eu vou dizer para você. Não vamos conseguir receber ou viver essa condição ao natural. Não vai dar. Nós precisamos nos preparar de uma forma mais intensa, ok? A gente tem costumado dizer que a unção de ontem foi para ontem, de hoje é para hoje, assim por diante. As lutas de ontem, ou de um ano atrás, você se preparou de uma forma, para esse tempo é diferente. A velocidade ela é maior. Eu fiz uma comparação esses dias em algum lugar, não sei onde fui pregar, ainda que nós falamos uma coisa. Imagine só, se a Rússia, com a maior tecnologia de armamento, viesse atacar a Ucrânia no dia de hoje com armas de 50 anos atrás. Ia ser um massacre, concorda comigo? Ia ser um total arraso. Mas eles assim não foram porque tiveram ajuda, receberam armamento de outros países. Então, traduzindo para nós isso, se você não se atualizar, se você não entrar num novo tempo, num novo lugar mais profundo, mais íntimo, mais intenso, aí não vai dar. E o Senhor falou uma coisa que não estava no script aqui, mas eu preciso falar para vocês agora, já. Esse é um tempo, gente, de verdade, mais intenso. A velocidade das coisas tem aumentado, de verdade. Deus tem nos falado isso, tem confirmado isso. E outra coisa muito importante, uma das palavras que o Senhor ressaltou muito claramente para nós, inclusive na Cena Paranaguá, foi obediência. É isso mesmo. A obediência é uma das situações assim que quando eu ouço, quando eu entendo, eu não tenho por perder. Eu preciso entender, eu preciso discernir. Foi exatamente o que o pastor André falou ontem. Eu preciso entender, eu preciso discernir para poder me mover, para poder me movimentar. Porque nem tudo é o que Deus quer, nem tudo é a vontade dEle. Tem coisas que nós estamos fazendo pela nossa própria vontade. Então nós podemos exercitar nossa fé, gente? Fé natural ou fé sobrenatural. Aí vem o texto que, de certa forma, foi um texto que nos seguiu no finalzinho do ano passado. Eu quero começar com ele hoje, que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 17, que diz, foi exatamente o que Ezequias falou aqui, o pastor Ezequias falou, E diz assim, e estes sinais
acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Traduzindo, nós colocaremos as nossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: deixa Deus usar você. Só que não faz assim, deixa Deus usar você, tá? Não, seja profeta. Deixa Deus usar você. E essa oração, ela pode ser rápida e simples. Eu tenho uma experiência pessoal que aconteceu conosco em uma imersão alguns anos atrás. Foi engraçado porque o Senhor falou comigo e disse assim, eu travava a coluna. Talvez aqui algumas pessoas não saibam, mas eu tinha um problema sério de coluna. O pastor Carlos um dia chegou a sair da casa dele no horário do almoço para orar por mim na minha casa. Enfim, fiz alguns exames e era cirurgia, e o médico, o especialista na época falou assim, não vai ter jeito, não vai resolver. Ok. E nesse seminário que nós estávamos fazendo, foi uma semana que nós fizemos, eu lembro que o Senhor falou assim para mim, eu vou te curar. Você vai pedir para o meu filho, o Ezequias, desse jeito. Ele vai orar por você e eu vou curar você. Mas para isso você vai ter que falar, olha só, as vértebras machucadas, lesionadas. Fácil. Glórias a Deus que naquele dia quem estava lá era o Zaparoli, José Zaparoli. Ele chegou, eu perguntei para ele e falou assim, é fácil, pastor. L1, L2, L3, que eram as vértebras machucadas. Alguém entende disso aqui? Maravilha, né? Ele é fisioterapeuta. Aí eu falei, sim, é fácil, ok. Beleza. Falei para o Ezequias. A oração não levou, acho que não levou um minuto. Lembra? Bem rápido, simples. E ele perguntou assim, está sentindo alguma coisa? Não senti arrepio, nada amorteceu, não aconteceu nada, assim, tipo, não senti nada. Daqui a pouco eu olhei para ele e falei, realmente eu não estou sentindo nada, nem a dor eu estava sentindo. Porque eu estava numa condição oposta ao que eu estou acostumado. A condição de orar por alguém, você põe a tua fé, não vai fazer. Só que agora era o oposto. Era eu recebendo uma oração. Primeiro que, como é que eu fico? Qual é a posição? De que jeito? Eu tenho que acreditar de que forma? Não é assim? Quando você ora por alguém é uma coisa. Agora quando você a pessoa que vai receber essa oração. Mas enfim, eu olhei e falei, cara, não estou sentindo nada. Poucos minutos depois eu falei com o Zaparoli, eu falei assim, cara, engraçado. Eu estou com uma sensação como se tivesse entre uma vértebra e outra, uma espécie de um parafuso, eu estou me sentindo até mais alto. É engraçado. Daí ele falou assim, pastor, isso a sensação é um sintoma pós-operatório que o pastor está tendo. Desse jeito. E nunca mais eu tive problema na coluna. Desse jeito. Então assim, vamos ser sinceros. O Senhor deu uma direção, ok, eu acreditei. O homem de Deus, ele foi direto e reto. Não é assim? Tem umas brincadeiras aí na internet que o pessoal fala assim, né? Se eu mandar falar, o cara fala. E te digo mais, né? Quando eu falo esse te digo mais, não é mais o Senhor. Porque foi só até ali, o cara quis enfeitar. Não é assim? Mas ela também pode ser longa, e pode ser, só que longa e específica. Ok? Por que eu digo isso para vocês? Existem situações que, quando é uma doença, um problema patológico é uma coisa. Agora, quando é um espírito de enfermidade, ele só sai quando você toca na região, no local, ou, né, quem ele é de fato. Por que ele está ali? Como ele se escondeu? Pastor, mas como é que eu sei disso? Aí eu volto somente na palavra de ontem. Discernimento. Porque senão você vai orar por tudo
e nada vai acontecer. Agora, quando você está lá, antenado, ligado, teu Wi-Fi para o céu está conectado, está alto o teu sinal, aí é coisa diferente. Porque uma palavra só vai ser dada a você. De repente você vai ter uma visão, sei lá, algo Deus vai te dar. E aí você vai tocar no ponto X e ali a coisa vai acontecer. Vamos lá. Agora tem uma outra situação aqui. Eu preciso ter ousadia no falar e liberar a palavra de cura mediante uma unção. Fato. Uma das coisas que muitos de nós esquecemos, a gente acaba se perdendo, é o fato de que, se você vai orar por alguém com dor de cabeça, você vai lá, você ativa a tua fé e a pessoa, é curada ali, a pessoa perde a dor de cabeça. Aí você é colocado diante de um cancerígeno, uma pessoa em estado terminal. E aí você diz o quê? Pastor, eu não tenho fé para isso. Espera aí, mas por quê? É uma fé para cada situação? Não, gente. A fé é uma só. Ok? O nível dela naquilo que eu acredito é o que muda. Agora, detalhe. Existe, lógico, algumas situações que eu preciso que você entenda. Por que nós oramos por algumas pessoas e de repente nada acontece? Ah, porque o Senhor não quis, ok. Ah, porque eu não estava na graça, ok. E se de repente essa pessoa é uma das pessoas que precisam de repente receber um perdão ou liberar um perdão? É só um exemplo. Porque pode ser uma chave. Eu entrei numa casa um dia, uma mulher estava lá acamada, ela fazia muito tempo naquela condição. E quando eu entrei naquela casa, eu falei assim para as pessoas, eu falei, tem certeza que vocês convidaram a pessoa certa para vir aqui? Não, pastor, sim. Eu entrei na casa da pessoa, olhei para a senhora deitada na cama e falei bem assim, olhei para ela, paz, boa tarde, pessoal, tudo bem? Olhei para a cara da mulher e falei assim, a propósito, a senhora quer sair daí ou não? Ela olhou para mim, claro que eu quero sair. Então, perdoe a pessoa que a senhora precisa perdoar. E a família ficou me olhando com aquela cara, de paisagem. Ela olhou para mim e falou assim, eu não consigo, eu tenho ódio dele. Falei, pronto. A família não sabia. Quem era a pessoa? O marido dela. Conversa vai, para resumir e enxugar essa situação. Aí eu falei para eles uma coisa, se o que eu estou falando para vocês é verdade, ela não mexia as pernas fazia alguns meses. Deus vai nos dar sinais aqui. Coloquei as minhas mãos sobre os pés dela, começamos a orar. Ela começou a debater a perna dela. E todo mundo, ela foi curada. Não foi não. Não foi não. Eu falei que Deus ia dar sinais. E eu olhei para ela e falei, se a senhora escolher perdoar o seu marido, a senhora vai levantar dessa cama. Simples assim. E para encurtar mais a história, ela escolheu não perdoar. E ela morreu. Ok? Então é uma escolha. Eu não posso enfeitar para você. Nem toda história tem um final feliz, se a pessoa escolhe não fazer a coisa certa. Se a pessoa escolhe não obedecer. Amém? Vamos lá. Gente, uma das palavras que o Senhor, assim, colocou sobre mim, tem falado já há muito tempo, desde que eu vim para o Evangelho, foi a condição de receber a pessoa do Espírito Santo. De você buscar, de você orar, de você, enfim. Tudo isso no preparo do seu chamado, ok? Querendo ou não, você sabe que você foi chamado para algo, então o teu papel é se preparar para isso. Cada um de nós aqui vamos transitar em esferas diferentes. Cada um vai ser preparado para um lugar, para um local, para uma igreja, para uma cidade, uma nação e por aí vai. Ok, então, o que acontece? Eu tenho aqui na minha frente pessoas que vão ser mestres, outras vão ser profetas, apóstolos e por aí vai. São os ministérios, você já conhece isso. E não adianta, cada um de nós fomos e somos chamados para algo específico. Você já sabe quem você é? Quem já sabe o que você vai ser aqui? Poucas pessoas. Agora quando você não sabe, agora existem resquícios, indícios. Você que gosta muito de libertação, de cura, aquilo que te chama a atenção, você compra livros, enfim. É só um feeling, Vai nessa que você daqui a pouco está por aí pela remissão também, abraçado com a gente. Mas enfim,
Aí eu comecei a procurar e entender esse derramamento do Espírito Santo. E a palavra que veio foi a efusão, ou efusivo, né? E é engraçado porque esse derramamento, essa efusão, ele tem alguns significados, como por exemplo, expansão, demonstrações de afeto, de alegria, de agrado. Espera aí, a efusão, o derramamento do Espírito, ele vem com esse significado. Vou falar novamente, expansão, até explosão interna no Espírito, e ele vem com demonstrações de afeto e de alegria. Que coisa interessante, porque se o Senhor se movia de íntima compaixão, essas demonstrações de afeto falam do quê? De alguém que se importa mais com outras pessoas. Alguém que quando vai falar alguma coisa, vai se mover de alguma forma para ajudar alguém, se não é para aparecer, glória a Jesus, você está no caminho certo. Amém? Então vamos lá. Então estamos num ambiente, e nesse ambiente hoje alguns sinais vão acontecer. Amém? E para isso eu preciso de você. Agora, onde há dúvida e onde há divisão, não vai rolar. Existem alguns milagres que aconteceram, né, que você observa. O primeiro milagre é a transformação de água em vinho. Depois teve lá o trabalho que foi feito na sinagoga com o gadareno. Depois teve ali o milagre da multiplicação. Depois teve mais um milagre, Jesus ele acalma a tempestade, Jesus anda sobre as águas. E teve ali a ressurreição de Lázaro. Então teve várias situações que Jesus, por onde ele passou, ele moveu, ele fez acontecer, ok? Aí eu digo para você, o que ele tem convidado você a fazer? Por quê? Se os sinais seguem aos que creem, aí eu pergunto para vocês hoje, qual foi o último feito que você, que acredita em Jesus, fez por Ele? Pare e pense agora. Quem você ganhou para Jesus nesses últimos... Eu vou ser bonzinho com vocês, 6 meses. Por quem você orou nos últimos 6 meses que foi curado? Seja o problema que for. Quem você ressuscitou? Pô, pastor. Espera aí, os sinais seguem aos que crerem. Porque se eu digo que eu amo, que eu creio nele, na hora que a gente estava louvando aqui, eu estava ali orando e pensando com Deus. E aqui eu vi 2 situações, 2 classes de pessoas. Pessoas que adoram verdadeiramente em espírito e em verdade, e outras que tão somente adoram, porque gostam da música. Não está errado você gostar da música. Mas a questão é, tudo que você está fazendo, para quem você está fazendo? De verdade mesmo. Porque se você entra num ambiente desse, você começa a colocar empecilhos e críticas, você não está num ambiente querendo adorá-lo, você está num ambiente para ser um crítico, sei lá. Agora, se eu estou aqui hoje, o que eu mais quero é ver a operação dele. Eu não estou cantando para fazer um coral lindo, não. Eu estou cantando para ele. Eu levantei da minha cadeira, peguei meu telefone e fiz uma oferta, porque eu estou fazendo, crendo nele. Eu saí de casa hoje para vir aqui, porque eu sei que ele vai fazer. Eu acredito nisso. Se eu estou participando nesses 3 dias na cena, é porque eu fui chamado. Eu tenho um chamado profético. Gente, cá entre nós, para que mais profético do que Jesus? Ele era um mix completo. Mas para que mais profético do que ele? Com todo respeito, o camarada me cospe no chão, faz um lodo ali, uma lama e joga no olho do cara. E o cara é curado, o cara volta a enxergar. Quem que entende de medicina aqui, até mesmo aquela medicina, a biomedicina lá, que pode dizer para mim que a areia tem propriedade de cura? Alguém já viu isso? Não. Pega um pouco de lama lá, vamos jogar aí no olho de alguém para ver se, né? Quem usa óculos deixa de usar. Não dá ideia, né? Que é perigoso você falar isso.
Na cena é perigoso você falar que o pessoal pode querer pegar mesmo. Vocês gostam, né? Gente, deixa eu pegar um texto aqui mais para vocês, para nós poder colocar aqui alguns. João, capítulo 5, versículo 1 em diante, vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico era chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. E ali costumava ficar uma grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado sobre ele, vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Então veja bem, algumas pessoas se apegam a uma condição de algo para ser curado. Vamos lá. Sequei o meu suor e essa toalhinha estou vendendo ela agora por R$200. Quem quer? Tá bom, faço por 100, vai. Gente, cá entre nós, as pessoas se apegam ao ato de um milagre por conta de um bem, de um objeto. De fato acontecia isso, pastor? Eu não estava lá para ver. A Bíblia diz que sim. Mas presta atenção, a pessoa estava ali, na condição que estava. O próprio Jesus chega até ela. Será que ela precisou do tanque para poder entrar? Não, ela precisou ter ouvidos para ouvir, ter olhos para enxergar, porque muitos vêm à igreja, olha que coisa louca, né? Ouvem, mas não escutam, veem, mas não enxergam. Você está entendendo isso? Por quê? Você está saturado de ouvir muita palavra. Tem gente aqui que está obeso de conhecimento. Obeso de conhecimento. Só que, contrapartida, você está só vivendo de versículos e frases de efeito. Você observa que o que Jesus chega para essa pessoa aqui, para esse homem, o que é? Levanta-te, pega a tua maca e anda. Por que ele fez isso? E dessa forma? Porque ele era Jesus. Porque ele acreditava no Pai dele. Ele sabia o que ele veio fazer. Quando você sabe o que você está fazendo, para onde você vai, e quem mandou você fazer, gente, é convicto. É convicto. Tem pessoas aqui que vão passar perto de um hospital, você vai falar assim, encosta o carro. Você vai entrar na recepção daquele lugar, vai ter uma pessoa assim, assim, assado lá, e você vai botar a mão nela e você vai orar, sem fazer escândalo, e eu vou curar. Presta atenção, sem fazer escândalo. Como assim, pastor? Porque você observa que algumas curas que Jesus fazia, gente, ele não manifestava, ele não fazia alarido. O que ele dizia para a pessoa? Vai, mas não conta para ninguém. Não é assim? Como quem diz, Jesus já sabia, né? Ô povo fofoqueiro, vou contar e todo mundo vai saber. Não é verdade? Se ele falasse assim, vai, conta, ninguém sabia. Gente, mas por que é dessa forma? Por que pode ser desse jeito? Porque quando você é usado por Deus,
Veja bem, você será usado por Ele. Não estou falando que você vai, você será. Ok? Você vai chegar num ambiente desse, Deus vai dar a direção para você, você vai gelar. Você vai olhar para a pessoa, você vai dizer assim, não, é desse jeito, vai tremer a perna, vai subir o sangue, vai esfriar, vai esquentar, vai tudo. Pastor, mas se não acontecer nada, aí eu digo para você uma coisa, a palavra é obedeça. O que vai acontecer é com Ele, não é com você. Ok? E outra, por que fazer dessa forma? Porque a glória é dele. E quando você assim é usado por Ele, você se esconde atrás dele, Ele pode dizer assim, opa, ela orou, ela fez do jeito que eu quis. Ele orou, fez do jeito que eu quis. E o que Ele fez? Ele manifestou e Ele se escondeu atrás de mim. Quer dizer, eu posso usá-lo novamente. Não é aquela pessoa que tipo assim foi usada e depois vai na rede social, né? E faz uma selfie. Olha, eu estou aqui porque... Como é que é o nome? O Lucas, ele foi curado aqui, irmãos. Olha, já viu isso? O pessoal faz selfie, bate foto. Meu Deus, coisa horrível. Um dia entrei numa pizzaria, foi até legal. Foi legal. Entrei com os irmãos, o pastor Fabiano não estava junto. Tinha uma pregadora aí, uma Rita Cabelo de Fogo da vida. E assim que a gente entrou na pizzaria, ela falou assim, pois é, porque desde a vez que eu orei, desse jeito. Desde a vez que eu orei, o cadeirante levantou. Eu falei, nossa, que benção. E olhou para mim e falou assim, isso que eu estou vendo, uma cadeira de pastor presidente. Eu falei, mas olha só, eu estou atrás de cadeira de pastor presidente. Eu só sorri para ela, é mesmo. Mas deixa para lá, né? Vamos voltar para cá, que só Jesus na causa. Gente, não é necessário. Seja usado pelo Senhor, se esconda. É sério. Porque quanto mais você se esconder atrás dele, mais ele vai usar você. Até porque, o que vai acontecer? Se você começar a aparecer muito para as pessoas, daqui a pouco vai ter um monte de gente atrás de você. E você vai se transformar num guru. Não vai demorar muito para que a unção que está sobre você, ela seja comercializada. E aí você entra naquele contexto, né? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não sei quem você é, mas Senhor, mas em teu nome eu curei. Não sei quem você é, por quê? Porque você se vendeu, porque você se perdeu na caminhada, né? Enfim, vamos para cá. Gente, em Mateus capítulo 8, versículo 14, temos uma outra condição de enfermidade aqui. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Podia ter deixado, né? Mas é brincadeira, tá? É só para tirar a preguiça. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, ela se levantou e começou a servi-lo. Presta atenção, a febre, ele só tocou pela mão e já deixou? Como assim? Nós temos um erro muito grande conosco, porque a primeira coisa que nós fazemos quando os nossos filhos ficam doentes é o quê? Dar remédio. Nós não oramos, gente. Nós nem sequer tentamos. E eu sei, porque eu também já entrei nesse lugar. Já. Quantas vezes nossos filhos ficaram doentes, a gente, né, já corre e tal. Nem ao menos tentou. E aí eu digo para você, mas e pastor? Querido, tenta. Experimenta para você ver. Uma vez eu peguei um cara cético, que congregou conosco há muito tempo atrás. Ele chegou para mim e ficou impressionado por duas situações. Primeiro, que ele orou para a esposa dele, não lembro qual era a dor que ela tinha. E foi tirado com a mão. Dias depois, o filho estava com um problema. O filho tinha, na época, acho que uns 14 anos, mais ou menos. 14, 15 anos. Ele orou pelo filho e também... Ele olhou para mim e falou assim, meu Deus... Ele não é o cara da pegada, tá? Ele não é nenhum doido. Ele é um cara muito assim, centradão. Mas ele provou disso. Ele falou assim, meu Deus, pastor, cara, funcionou. Eu falei, claro que funciona, cara. Primeiro que você se moveu diante de uma compaixão da tua esposa. Segundo que você se moveu diante de uma compaixão pelo teu filho. Teu filho.
Quantos de nós já chegamos numa situação do filho doente, acamado, de você fazer aquela oração: Senhor, passa toda a doença dele para mim? Não foi assim? Já entrou nesse lugar? Eu já entrei, né? Você vê a criança ali, o filho, a filha doente, enfermo, e você diz assim: não, não deixa ele sofrer, manda para mim, Deus. Peraí, mas por que manda para você? Não manda para você, manda embora. Manda embora. A gente ora errado. Nós oramos errado, não colocamos em prática como o Senhor de fato quer. Porque, gente, o que eu quero que você se detenha é na seguinte situação: Ele tão somente tomou ela pela mão. Eu não estou vendo aqui o Senhor fazer uma oração, não. Existia ali uma autoridade sobre ele, ok? A autoridade você conquista. Assim como a legitimidade, né? Você vai falar de coisas que, por exemplo, um dia você já transitou, você já caminhou. Cada um aqui já caminhou no lugar. Tem pessoas aqui que já andaram por lugares da magia. Tem pessoas aqui que já lidaram, tiveram casamentos destruídos. Pessoas aqui já, enfim, o lugar onde você foi treinado, preparado, o lugar de dor, que você traz consigo cicatrizes, são lugares que deram você legitimidade. Você tem legalidade para falar sobre o assunto, o problema por onde você tem vivido e passado. O que eu não posso fazer é tão somente me acostumar com aquilo, aceitar e deixar o barco afundar e acabou, está tudo certo. Não. Quantas famílias perderam os seus filhos, perderam o casamento, perderam tudo. E pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus e de repente parece que o Senhor não olhou mais para essa pessoa. Por quê? Né? Um pontinho de interrogação ser deixado. O Senhor não muda, quem muda somos nós. Somos nós que mudamos. Quando o Ezequias falou assim que a gente vem lá de Paranaguá para cá, faz alguns anos, eu digo para vocês, é um prazer estar aqui. Mesmo que a gente fale o mesmo assunto, mas as pessoas são diferentes. Cada ano, cada escola, nós olhamos uma pessoa, uma condição diferente. Essa condição me traz mais ensinamento. Vocês vêm para aprender, mas a gente aprende com vocês. Você está entendendo? Cada caso é um caso. Cirúrgico muitas das vezes, né? Tem uns que dá vontade de você esganar. Tem outros que você tem vontade de esganar também. Não, brincadeira, né? Você, enfim, você se move. Quantas vezes nós ouvimos confissões e choramos junto com vocês? Pessoas que tinham sonhos, né, desejo, a mulher muitas das vezes de ser mãe, e o remissão é um lugar para você engravidar. Tem mulher que não vai vir mais fazer, calma, relaxa, né? Mas por que isso? Espiritualmente falando, dentro de você, você fica tão, a tua estrutura, espírito, alma, corpo, ele fica tão aflorado, tão vivo, que o teu corpo ele começa a ter algumas ativações, e até a terra seca que você achava que era, volta a ter vida, porque toda semana você é alimentado, toda semana você começa a remover aquelas crostas que impediam essa nova água, essa nova palavra, essa nova presença de tomar conta de você. E aí, por sua vez, você não só transforma o teu ventre num ventre profético, você começa a crescer, a fluir e a avançar, como inclusive acontece aí, né, de você desligar a televisão e o resto você já sabe, né? Essa é a hora que você fala aleluia. Glória a Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 40, olha só. Um leproso aproximou-se e lhe suplicou de joelhos: se quiser, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aqui temos uma outra condição: alguém desesperado, de joelho, pedindo uma oração. Então você pode encontrar pessoas que vão chegar para você segurando: tu é crente? Sou. Ora por mim, pelo amor de Deus. Ué,
Primeira coisa que você faz, eu vou chamar o pastor. Vou chamar o pastor Ezequiel, vou chamar o pastor, né? Socorro. Não, não é socorro, não, é você. É você, querido, verdade. Então quer dizer, apenas uma palavra. Só que essa apenas uma palavra convicta. É uma palavra no qual eu acredito. Nós vamos exercitar isso aqui hoje. Amém? Eu gostaria hoje, de verdade, de pedir ao Senhor que hoje Ele manifestasse algumas coisas fora do comum para nós aqui. Para você em especial. Por quê? Porque uma coisa é a gente estar num ambiente desse, você pegar algumas palavras, uau, mas eu preciso que você... Eu sou o cara do exercício. Dá para ver pelo físico, né? Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito dessa movimentação, entendendo o que o Senhor quer. E eu confesso a vocês que muitas coisas Ele só me deu texto. Só me deu com os textos, Ele começou a dizer para mim umas coisas bem específicas. Olha como eu trabalho aqui. Alguém para e pede socorro. Olha como eu trabalhei aqui. Alguém para e me tem uma desculpa. Eu não sou curado porque ninguém me joga no tanque. Espera aí, vamos lá. Em Mateus capítulo 12, verso 10, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para procurar Jesus, para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Então disse o homem: estenda a mão. E ele estendeu a mão e ela ficou restaurada e ficou boa como a outra. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Primeira situação, a impossibilidade. Gente, quando nós olhamos uma condição do impossível, nós temos o ingrediente-chave para que o milagre aconteça, ok? Para que o milagre aconteça, eu preciso do ingrediente chamado impossibilidade. A impossibilidade, ela está diante de mim, opa, então eu estou na condição de milagre, ok? Eu preciso disso, porque se eu tentar dar o meu jeitinho, aí não dá, não vai acontecer. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda também. Quando nós nos colocamos literalmente na fé, expondo quem nós somos em Deus, que nós confiamos nele, eu digo para você que o Senhor, Ele fica de pé no trono dele. Ele olha para mim e para você de um olho diferente. Porque certa feita, quando nós oramos por uma moradora de rua, e ela falou, a gente começou a falar de Jesus num carrinho de cachorro-quente lá em Paranaguá, faz anos isso. E nós falando ali, estava com outro irmão junto, aquela coisa toda, ela olhou para todo mundo e disse assim: é muito bonito o que vocês estão falando, mas se Jesus, Ele realmente me amasse, eu queria que vocês orassem por mim para que Ele me curasse. E ela levantou a blusa assim, e tinha um buraco aqui embaixo do braço dela. E quando ela respirava, aquele buraco vinha e voltava, estava podre. Aí ela achou que nós íamos levar o nome dela para a oração. Não, vamos orar já, vem cá. Pegamos essa mulher, começamos a orar por ela na hora ali. Mas enfim, né? Nós oramos e nós não nos preocupamos com o que ia acontecer. Ok, tal, não caiu, não vomitou, não manifestou, nada. Foi uma oração e fomos embora. Passados alguns dias, quando nós voltamos a passar num carrinho lá, o rapaz do carrinho, ele gritou de longe: Salmo, cara, vem aqui, pelo amor de Deus. Assustado, eu falei: o que foi? Aquela mulher veio aqui, rapaz, eu vi o buraco do braço dela. Quando ela voltou aqui, cara, foi incrível. O quê? Não tinha nada, só tinha só uma marquinha. Mas isso assim foi coisa de 3, 4 dias depois. Então quer dizer, o Senhor tocou e curou. Presta atenção. Nós não fizemos isso para mídia. O que eu estou falando para você
é a nível de edificação, ok? A nível de experiência. Por quê? A condição dela não era favorável. Com certeza, os cristãos, de um modo geral, passavam por ela e, no mínimo, viravam a cara. No mínimo, sei lá, cuidado com essa mulher aí, pode me roubar, sei lá, coisas desse tipo. A lei sempre tentou fazer com que Jesus não se aproximasse de quem? Pecadores. Onde ele estava? Enfiado no meio. Não se misture com quem? Com os leprosos. Onde ele estava? Lá no meio. Para curar. Quer dizer, gente, ele andava na contramão. Ele não era rebelde, ele andava na contramão daquilo que brecava, que proibia. O que a lei do Senhor, do Pai dele, aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Então, pelo amor de Jesus Cristo, não olhe com olhos naturais para as pessoas. Quando você entrar num ambiente desse, eu queria que você entendesse uma coisa. Você não precisa fazer nada agora. Só pega e dá uma olhadinha em tua volta. Só olha. Olha para quem está do teu lado, direita, esquerda, para frente, para... Só olha, não precisa fazer nada. Você está entendendo? Você está num ambiente que aqui tem pessoas, cada um com um problema, ok? Uma situação para resolver. Pode ser pequena, como pode ser algo grave. Ainda ontem, quando eu orei aqui ontem, por alguém, eu lembrei da minha mãe. Lembrei da minha mãe, porque muitas vezes a minha mãe, ela foi levada para o hospital, e eu lembro bem que uma das últimas, que foi muito forte para mim, foi quando a pressão dela estava 5/6, assim, estava para igualar, e eu lembro que os enfermeiros cozinhando ela em volta disseram assim, é só uma questão de tempo, que ela já vai partir. E aí eu nunca esqueço, eu deixei a minha esposa na casa da minha sogra, nesse tempo minha sogra morava em Paranaguá, e o Senhor falou uma coisa para mim, só unge as tuas mãos, ungi minhas mãos, entrei no hospital, trouxe a minha mãe para perto, coloquei a cabeça dela aqui na minha barriga, trouxe para perto, fiz uma oração baixinha com ela, e para encurtar a história para vocês, 30 minutos depois, a minha mãe recebeu alta, foi para casa, e estava bem. Pessoas da minha família disseram assim, com raiva ainda, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada. Você está entendendo? Depois eu fui apelidado na família do remedinho da mamãe. É sério? É, não é? Me chamavam de remedinho da mamãe. Verdade, cara. Porque mais de uma vez isso aconteceu. Só que quando chegou na última, inclusive tem gente de Itapuá aqui? Tem alguém de Itapuá aqui? Não. Não, né? Quando o Judá Bertelli esteve em Itapuá o ano passado, foi bem no dia que ela estava sendo levada para o hospital, enfim. E eu cheguei lá, deu tempo de chegar lá na UPA. Aí aquele dia, o Senhor, como quem diz, né? Agora chegou, filha, agora deu. Aí eu já estava mais entendendo que ali era o finish. Você está entendendo? Vai ter momentos que a gente vai se deparar com situações assim. Só que uma coisa eu entendi. A história não acaba aqui. Ok? Nós vamos entrar em situações, lugares. Conversando com o pastor Carlos esse dia, nós relembramos alguns feitos. Lá de uma história que ele foi levado lá na UTI, orar para uma menina que eles iam desligar a máquina. Eu esqueci o nome da criança agora. Na antiga cena ela apareceu, deve estar com uns 8 para 12, entre 8 e 12 anos hoje. Enfim, ela estava com, acho que era meningite, não lembro o que era o problema dela. Enfim, e os médicos disseram, não, você não pode entrar, não pode entrar. O pastor entrou, orou pela criança e automaticamente a criança foi restaurando assim, gradativamente. E está perfeita, uma menina linda, eu lembro que eu a vi, mas eu esqueci o nome dela agora, não vou. Mas enfim, aí eu te digo, se o pastor Casas não obedecesse à voz do Senhor, e aí? Porque eu já fiz prova com Deus uma certa feita. Lá no começo da minha fé, foi assim também. Eu fui parar numa UPA. Naquele tempo eu usava terno e gravata. E aí eu lembro que
Eu lembro que eu falava em espírito com Deus, eu falava, Senhor, mas você vai orar por ela. Uma mulher que estava entrando de maca. Eu falei, não posso fazer isso. O que vão pensar de mim? E só em pensamento. Ore por ela, ora por ela, ora por ela, ora por ela. Aí o pensamento, falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas se for o Senhor falando comigo mesmo, essa mulher, ela vai olhar para mim. A maca passou. E a mulher deitada, ela feiou a cabeça assim. Você riu, porque não era você que estava lá. Você acha que eu orei? Não orei. Verdade, gente. Não obedeci. Eu me senti o ser mais inútil da face da terra. Sozinho fui para casa, pedi perdão para o Senhor, falei, imprestável eu sou e eu fui. Gente, olha, mas eu fiquei mal, porque eu não obedeci. Você está entendendo? Então, nesse lugar de preparo, obedeça. Amém? Vamos lá. E eu já vou finalizar. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, só para dar ênfase naquilo que eu falei para vocês no começo. Todo mundo sabe a história, só vou dar esse ênfase aqui. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse-lhe, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse-lhe, eu irei curá-lo. Mas respondeu o centurião, olha só, Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ok? E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Por quê? Apenas uma palavra foi o suficiente. Vai chegar alguns momentos que você vai ter que ser ousado. Ousadia em obedecer o que o Senhor vai mandar você fazer. Mais uma vez, olha como Deus está sendo bem simplificado agora, hein? Já parou para pensar? Você vai ser levado em algum ambiente, em algum lugar. Você vai olhar para a pessoa e você vai declarar, em nome de Jesus, seja curada agora. Eu vim aqui no nome de Jesus para liberar uma unção de cura sobre você. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, eis que te digo, o Senhor manda te dizer. Não, peraí. Se o Senhor não mandou, não fala nada disso. Porque quando o Senhor manda falar é uma coisa, mas se o Senhor não mandar falar, e você vai dizer assim, eis que... Não, para com esse negócio aí, porque... Não. Gente, por quê? Porque nós estamos debaixo de um decreto, que o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então nós estamos debaixo desse decreto de Jesus, ok? Já foi declarado, está sobre mim e sobre você. Nós vamos fazer esses feitos. Por que é que a igreja hoje não tem vivido milagres espantosos? Porque quando começar a acontecer, se o lugar não estiver preparado, o que vai acontecer? As pessoas vão procurar por aquele que estiver liberando a cura. Vai parar de buscar o Senhor para buscar a pessoa que tem ali o dom. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa sair desse lugar, porque a nossa dependência nunca foi, nunca deve ser numa placa, nunca deve ser num pastor, deve ser no Senhor. Amém? Porque nós somos imperfeitos, nós erramos, falhamos, pecamos. Agora Jesus não, Ele é perfeito, pleno sempre. E quando eu foco nele, a coisa acontece. E Ele não vai me decepcionar. Ele não vai me desapontar. Até porque se isso acontecer, na nossa trajetória, na nossa caminhada, pega essa para você. Faz parte do teu processo de crescimento, de aprendizado. Amém? E agora eu vou para o último texto aqui, e aqui eu vou finalizar. Que diz assim,
em Lucas capítulo 7, versículo 11, vai dizer assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. E aí eu digo para você, pensa na correria, pensa no susto. Por quê? Gente, quando Jesus apareceu para algumas pessoas, assim que ele voltou na ressurreição, as pessoas não reconheciam a ele. As mulheres não reconheceram, os apóstolos não reconheceram. O que eu digo para você? Estão vendo, mas não estão enxergando. Nós estamos caminhando dentro de um lugar que muita coisa pode acontecer. Nós estamos vendo, porém nós não estamos enxergando, porque os nossos olhos estão limitados ainda. Nós estamos muito naturais ainda. Estamos ouvindo, mas não estamos escutando, porque nós estamos ouvindo todos os sons, mas e aquele som espiritual que nós precisamos ouvir? Som de vento, som das águas, som de asas batendo, som do chofar tocando e não tocando aqui. São sinais. Você vai achar que você está louco. Fique tranquilo que você está bem mesmo. Ok? Quando você entrar nesse lugar é que você está perfeito. Louco é aquele que não ouve. Louco é aquele que não enxerga. Esse sim. Então eu digo para você, hoje, nós podemos, meu Deus, nós podemos criar condições hoje aqui. Nós podemos criar condições hoje aqui. Se coloque de pé, eu vou parar por aqui.